Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor dos Dividendos. E eu vou apresentar para vocês nesse vídeo as empresas que eu decidi vender. E apresentar um pouco dos motivos também pelo qual eu decidi me desfazer dos papéis, né? Eu quando comecei a investir, rapidamente assim, eu cheguei a 21 empresas. E sendo que seria uma forma de eu me proteger contra a volatilidade do mercado, né? Tinha muito receio de que caísse muito, então eu entendia que quanto mais eu diversificasse, quanto mais papéis, quanto mais empresas eu tivesse em minha carteira de investimentos, menos risco eu corria. E a minha estratégia era não correr tanto risco e começar a aprender então a, a operar nesse universo maravilhoso que é a renda variável, né? Então eu vou apresentar para vocês as empresas que eu fui vendendo. Eu vou apresentar quanto que eu paguei por ela e por quanto que eu saí, certo? E o valor atual que ela está hoje para ter um parâmetro para saber se eu vendi bem, se eu vendi mal. Mas a estratégia era realmente diminuir o número de empresas. A primeira empresa que eu vendi foi Casas Bahia, certo? Eu comprei a R$ 4,56 e vendi a R$ 15,92. O valor dela hoje é 8,30, porém ela fez um agrupamento de ações de 25 para 1. Ou seja, a ação dela estaria hoje a 33 centavos, desconsiderando esse agrupamento. E eu tenho um vídeo que eu explico a diferença entre desdobramento, agrupamento e cancelamento de ações. Assista porque é importante você conhecer a diferença e saber que isso ocorre no mercado de capitais. Então, olha só, é muita diferença, né? Caiu muito a ação. E eu vendi a 15,92, mas eu vi ela chegar a R$ 19 a cotação. E ela, se não houvesse esse agrupamento, ela estaria a 33 centavos cada ação. Então eu saí bem, e o motivo que eu saí é que ela estava com problema, apresentando problemas estruturais, não pagava dividendos e, por lei, ela não pode pagar dividendos mesmo quanto não saldar dívidas trabalhistas. E ela tinha dívidas trabalhistas. Hoje eu não sei como está, mas a cotação dela está baixa, né? E até mesmo em função de que a Selic está alta, né, e ela é uma empresa do varejo, significa que a venda a prazo se torna mais cara para o consumidor final e este, portanto, acaba tomando a decisão de não comprar. Né? Então, aquele carnezinho gostoso, como dizia a Luísa Trajano da Magazine Luiza, o carnezinho gostoso ninguém quer mais não, porque fica muito caro. Já é caro financiar, então a taxa Selic nesse preço. A segunda empresa que eu vendi, Enev 3. Eu comprei a R$ 18,78, vendi a R$ 47,31. E hoje ela estaria R$ 12,02. Então, vendi bem, tá? E é uma empresa ligada ao empresário, que era o Ike Batista, e eu daí não me interessei mais tanto, e eu tinha a estratégia de diminuir o número de empresas, então ela foi. É do setor de energia. A terceira empresa que eu vendi, Goal 4, é a Gerdau. É uma holding da Gerdau, ou seja, a holding geralmente tu compra mais barato. Também ela distribuía dividendos. Tá? Eu comprei a R$ 6,75, vendi a R$ 8,94. Hoje ela está R$ 9,48. Porém, essa é uma empresa que durante esse tempo que eu vendi ela pagou muitos dividendos, sempre pagando dividendos e é uma empresa boa. Tá? Só que eu quis diminuir o número de empresas do segmento de siderurgia. Então eu tenho também a Ferbasa. Então, e a Ferbasa é menos conhecida, né, do que Gerdau. Então, na estratégia de ficar com a menos conhecida e com potencial maior de venda, de crescimento melhor, eu quis ficar com a Ferbasa e me desfazer da Goal 4. Mas assim, um leve arrependimento, sabe? Mas
Eu queria diminuir mesmo o número de empresas, então às vezes não dá para te pensar muito, tem que pegar e agir. A quarta empresa, Copel 6. Comprei a R$ 36,90, vendi a R$ 63,47. Na época era uma estatal, empresa mista, né? Tem capital privado e o capital do governo. E hoje ela está R$ 10,44. Porém, tá, ela fez um desdobramento de ações. Como a ação dela começou a disparar e ficar muito caro, eles têm a estratégia de fazer desdobramento para tornar mais fácil para que a pessoa que queira entrar consiga comprar um lote de 100. Hoje ela estaria 104,40 se não houvesse o desdobramento. Veja só, então ela quase que triplicou, né, em relação ao que eu teria pago lá. Mas eu vendi bem, veja só, ainda vendi bem. Mas hoje ela estaria 104,40. Mas eu não queria ter energia na minha carteira. Eu não tenho até hoje, né? Então, acho um segmento. Ela foi privatizada, espera-se resultados melhores, mas acredito que ela esteja performando bem, porque o setor de energia é muito bom, sabe? É bem certinho. É mais ou menos assim, uma empresa de viúva, que viúva só quer receber dividendo. Então, eu já quero correr um pouco mais de risco, né? Eu tenho idade para correr um pouquinho mais de risco. E ser um risco assim calculado, balanceado, um risco estratégico. Enfim, a outra empresa, BR Poppers, ela comprei a 8,80, vendi a 10,22 e o valor atual não há porque ela fechou o capital. Ela fez uma OPA. Então, e era do setor imobiliário, e aí eu quis vender, não queria estar nesse setor e saí ganhando dinheiro ainda e com a estratégia de diminuir, né? A outra empresa, a Camil 3. Comprei a R$ 6,87, vendi a 11,50, vendi bem, e o valor atual dela é R$ 3,84. A estratégia era diminuir os segmentos, né? E hoje, assim como o alimento está muito caro, ela acaba sendo penalizada, sendo mal falada. O arroz, ela trabalha, tem arroz, tem diversos produtos do agronegócio. Então, olha como ela caiu, ó. Caiu bastante. Então, essa foi uma empresa também que eu tive e saí. A outra empresa, Tupi, tá? Também é uma siderúrgica, daí eu tinha já a Ferbasa e ela era uma posição pequena na minha carteira. Então, aí eu disse, isso aqui nem não faz nada, né? Então, por ser muito pequena, daí acabei vendendo. Eu comprei a 17,72, vendi a 22,16 e hoje ela está 18,38. Então, assim, não dá nem para se arrepender nada porque era uma posição pequena. Então, para quem tem mais uma empresa para te olhar, tá acompanhando, vamos focar em poucas empresas e entender bem delas. Então, essas foram as 7 primeiras empresas que eu vendi elas todas no ano de 2020, tá? Passaram-se então 5 anos, vocês façam as análises de vocês. A próxima empresa é a Aliar. Essas 3 últimas eu vendi em 2023. A Aliar é do segmento de diagnósticos por imagens, segmento de saúde, que eu gosto muito e acredito que a população vai viver cada vez mais. Números, estatísticas, dados informam tudo isso. Eu comprei a 8,65, vendi a 19,90, vendi bem, ganhei bem. Não pagava dividendos, mas eu não teria saído dela se não fosse uma situação. Recebemos uma informação, todos os acionistas, que o controlador queria fazer uma OPA dela, ou seja, fechar também capital. E aí seria pago conforme os últimos 6 meses de cotação, balanço e outras informações. Imediatamente, então, se o controlador quer a empresa só para ele, já não pagava dividendos, essa foi com pesar, mas eu saí dela. Hoje a cotação dela está 12,72 e de vez em quando eu acompanho, sabe, a cotação dela. E não faz muito tempo ela estava 6,7. Então ela está 12, mas subiu muito para chegar no 12.
A Cielo também era uma empresa que eu tinha uma participação pequena, comprei a 5,68 e vendi a 5,69. Eu deixei só chegar no preço médio para não dizer que vendi com prejuízo. Ela fechou capital também. E como eu já tinha empresas do segmento financeiro, como eu tenho Banrisul e Banco do Brasil, então não fazia sentido ter mais uma. Então no início eu comecei assim, com a estratégia de diversificar com medo. Sabe, eu estava com medo, disse, não, eu vou diversificar, quanto mais papéis eu ter, menos chance de dar qualquer problema maior. Então essa era a minha linha e eu segui essa linha. Com o tempo eu fui alterando. Tá? A última empresa, a ABCB4, que é um banco voltado só para pessoa jurídica. Tá? Ela, então, não trabalha com pessoa física, é empréstimos para pequenas, médias e grandes empresas, até mais focado nas médias e grandes, e com indicadores bons. Mas eu quis, eu tinha três, tá? Banrisul, Banco do Brasil e Banco ABC. E paga dividendo, bom também, mas eu disse, não, eu quero ficar com dois. E aí eu escolhi ficar com o Banrisul, sou gaúcho, mas é porque vejo como uma oportunidade gigante em Banrisul. Banco do Brasil, só alegria com o Banco do Brasil, né? E aí eu me desfiz dela porque eram três bancos na carteira. Até poderia dizer que tem um quarto, né? Porque a Marco Polo tem o Banco Moneo, que então seria mais um banco dentro da Marco Polo, mas é coisa pequena daí. Então essas são as empresas que eu decidi vender. Vendi de forma consciente, né? Tem algumas empresas aqui que expus o motivo que eu não gostaria nem de ter saído, mas saí. Mas assim, somos investidores, corremos o risco e tentamos ser capacitados para ganhar dinheiro. A gente está aqui é para ganhar dinheiro e não é para mais nada, certo? É ganhar dinheiro e fazer bom uso dele, investir, receber dividendos, dar o devido destino para o dividendo. Você quer comprar mais ações, compra. Quer fazer o rancho do mercado, quer fazer os dois, divide. Olha, ele é discricionário, ele é libertador. Tá? Então essas foram as empresas que eu vendi. E se você gostou do vídeo, dê o like, compartilhe com seu amigo. Mas eu agradeço de coração aberto aqui a sua companhia. Tenha certeza, é muito bom receber excelentes dividendos. Um forte abraço.